Sou grato a Deus pelo ministério, pelos dons que operam em prol da perfeição. Sou grato a Deus por meus irmãos, pelo companheirismo de mentes semelhantes. Mas ainda assim há algo em mim que está clamando por um absoluto, além da igreja, do lugar santo. Quero adentrar ao santo dos santos. No quartinho, a terceira puxada, só havia lugar para três. O profeta, também o anjo, e aquele que entrava enfermo e saía curado. Eu sou um destes, você também, que se alimenta do maná, que não se desvanece aonde a Shekinah, sobre a arca da aliança, libera o sobrenatural e agora resplandece. Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus em carne é. Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus em carne é. Sou grato a Deus pelo ministério, pelos dons que operam em prol da perfeição. Sou grato a Deus por meus irmãos, pelo companheirismo de mentes semelhantes. Mas ainda assim, mas ainda assim que está clamando por um absoluto, além da igreja, no lugar santo. Quero adentrar ao santo dos santos. No quartinho da terceira puxada, só havia lugar para três. O profeta, também o anjo, e aquele que entrava enfermo e saía curado. Eu sou um destes, você também, que se alimenta do maná, que não se desvanece aonde a Shekinah, sobre a arca da aliança, libera o sobrenatural e agora resplandece. Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus em carne é. Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus em carne é. A noiva está chegando à unidade da fé, a estatura completa de Cristo. A palavra falada é a semente original, fecundou nossas almas ao crer. Não há explicação, não é exibição, fala de uma fila de oração. O profeta requerendo aos que ouvem a mensagem, nos elevando ao nível de adoção. Eu sou um destes,
carne é. Peixinho é. Filho de Deus, Deus e carne é. Deus e carne é. Peixinho é. Filho de Deus, Deus e carne é. Deus e carne é. Peixinho é. Filho de Deus, Deus e carne é. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Estamos mais uma vez aqui em nosso posto para mais uma apresentação do programa A Abertura da Palavra, o qual trouxemos todas as segundas-feiras com a permissão do Senhor, e Ele tem sido bondoso para conosco, sempre tem nos dado inspiração e nos dado uma porção da palavra para sempre que aqui estamos, trazer até vossos corações, até a vossa casa, até a vossa mente, vossos ouvidos espirituais, isto que o Senhor tem nos dado, né? Ele tem trazido de uma forma tão grande a sua palavra, muito embora quando Deus faz algo grande, aquilo pode ser pequeno no entendimento humano. E o contrário disso também é verdadeiro. Quando o homem diz que fez algo grande, a presença de Deus, a mente de Deus, aquilo é insignificante muitas vezes. Porque uma das características de Deus, deste Deus tão grande, tão poderoso, ele pode se tornar tão pequeno, ele pode esconder-se. Deus escondendo-se, pregou o irmão Brana, logo revelando-se em simplicidade. Ele esconde dos sábios, ele esconde dos entendidos, ele revela aos pequeninos, aqueles que são humildes o suficiente para aprender. O homem grande, ele procura Deus em coisas distantes. O homem grande, ele procura Deus na grande organização, no grande ajuntamento, na grande ciência, no grande doutorado em divindade, ou seja o que for. E Deus se esconde na pequena, simples dona de casa, no homem que vai para o trabalho, como dizia o irmão Brana, com a marmita debaixo do braço e sob aquele uniforme azul de macacão jeans, bate os melhores corações, dizia o profeta. Não que alguém não possa ser educado, não possa ter uma ilustre profissão. Não, nada disso. Só estamos mostrando os contrastes. Aquilo que o homem diz que é grande, Deus não coloca preço nenhum. Os magos inicialmente foram procurar Jesus, o rei dos judeus. O rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela desde o Oriente e viemos para adorá-lo. Foram na capital, foram no palácio, no lugar onde deveria ter nascido o rei. Só que as escrituras falavam desse rei, que também era cordeiro, de uma forma tão humilde, e ele nasceria em Belém, a menor das cidades de Judá. Então, Deus tem feito algo grande nesse tempo, algo maravilhoso, algo imenso, tem mostrado sua palavra. Porém, como estamos pontuando, veio de uma maneira tão simples, tão singela, que o grande, o entendido, deixa passar por alto. O entendido não observa, ele deixa passar por alto o super sinal de Deus. Sempre foi assim, desde os tempos primitivos, com Noé, com o povo judeu, com João Batista, o próprio Senhor Jesus. E muito embora cada um veio conforme as Escrituras, não seria diferente neste tempo, quando Deus disse que seria realmente pequeno. Seria um pequeno rebanho, mas ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, foi agrado do Pai dar-vos o reino. Então, Deus abençoe a vocês que estão me acompanhando mais uma vez, que você possa
ter o teu coração voltado, aberto, rendido ao Espírito Santo, e possamos nós, ao caminhar por algumas escrituras nesta noite, contemplar a beleza desta grande paisagem, a beleza desta grande feitura de Deus, a sua palavra, cumprida no passado, sendo cumprida será no futuro e cumprida diante de nossos olhos. A maior maravilha é nós termos a sensibilidade para ver o cumprimento da palavra hoje. Foi o que os grandões deixaram de ver. Foram o que os religiosos do dia de Jesus não perceberam, que estava ali se cumprindo a maior de todas as escrituras que um judeu pensava, a chegada do Messias. Eles estão até hoje esperando. Ele já veio, ele já teve uma igreja gentia aqui por 2000 anos. Ele está, claro, prestes a voltar aos judeus. Mas nós estamos aqui, fomos orientados pela palavra a ver as coisas. Vamos orar, depois ler a nossa primeira escritura e com a graça de Deus prosseguirmos. Querido e amado Deus, maravilhosa é a tua palavra, Senhor, instrutiva ela é. É o nosso mapa rodoviário, a nossa bússola, aquela que nos dirige. Sim, o Senhor é o guia, o Espírito Santo é o guia. O Senhor enviou um profeta nesse tempo e o Senhor nos tirou da vã maneira de viver, mesmo que fosse ela religiosa em tradições. E o Senhor tem nos colocado no lugar mais central do cumprimento da tua palavra. Isso é maravilhoso, Senhor. Não é mérito nosso, Senhor, nem condições nossas, Senhor, mas foi a tua graça. O Senhor colocou em nós, Senhor, uma percepção profética para conseguirmos compreender, Senhor, sermos sensibilizados pelo cumprimento da tua palavra hoje. Abençoa a mim, que vou falar a tua palavra neste pequeno trabalho que aqui fazemos, e cada um de meus irmãos que me acompanham. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro. Amém, Senhor. Vamos então ler em Hebreus, a nossa escritura inicial, onde no livro, ou no capítulo 11 de Hebreus, aqui temos a galeria, a famosa galeria dos heróis da fé, onde Paulo foi falando de um e de outro, e falou de Abraão e de Sara, e falou de tantos, até que chegou num ponto, ele disse assim: faltar-me-ia tempo para falar de Baraque, e falar de Samuel, e falar de todos que pela fé viveram. Nós vamos pensar um desses personagens e vamos trazer bem perto de nós, e vamos dar uma olhadinha nesse espelho, ver se conseguimos nos identificar, porque este é o nosso álbum de família, esta é a nossa história, e nos identificamos com cada um destes personagens, porque o que eles viveram, nós somos, estamos identificados com eles, porque eles apresentaram em suas vidas, em suas histórias, em suas jornadas, o mesmo tipo de caminhada que estamos fazendo. É a caminhada de Cristo, é a caminhada da palavra, o compasso, o andamento da palavra. Eles viveram em tempos passados, tempos diferentes, e nós estamos vivendo o nosso tempo. Mas, ao comparar o que Deus fez na vida de cada personagem bíblico e faz em nossa vida, sempre nos enxergamos ali, nos identificamos. Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Então, como estivemos já falando, Paulo fala pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaque, Sara, e quem mais ele fala? Abraão, Isaque e Moisés, e vem falando até que ele diz, pela fé Raabe, pela fé Gideão, Baraque, Sansão. Ele dizia, faltar-me-ia tempo para enumerar a todos eles, falar de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Agora, pela fé, às vezes tomamos errado essa expressão, pela fé. Pela fé é como se fosse alguém sem saber para onde ir, alguém desorientado, muito embora muitos deles, como Abraão, não sabia para onde ir. Ele sabia que tinha uma promessa e ele estava vivendo sob aquela promessa. Agora, não é alguém batendo no escuro, desesperado, clamando, correndo para cima, para baixo. Não, pela fé não é isso. Pela fé é alguém que está vivendo sob revelação. Por quê? Diz aqui, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, pela fé, o que Abel teve? Abel teve o entendimento. Abel teve a revelação. Abel, ele, pela fé, por revelação, ele pôde compreender que não tinha nada a ver com fruto. Abel estava atado em algumas expressões que ele ouvia, certamente de Adão, lá nos cultos domésticos. Deus disse para não provarmos daquele fruto, do fruto daquela árvore. E falava como nós lemos hoje a Bíblia. Mas Abel, pela fé, teve o entendimento, o que significava, o significado profundo daquilo que seu pai contava, as roupas que eles usavam, as peles de ovelhas, e por que foram expulsos do Jardim do Éden, e por que Deus rejeitou e não permitiu mais que vivessem lá naquele lugar de harmonia, estavam enfrentando o ardor da vida nos campos e um mundo hostil de morte, de perigo, de violência. Se criaram aqueles dois garotos. Pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício. Pela fé, repetimos, por revelação. E nosso personagem é Noé. Pela fé, Noé. Na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 87, nós lemos assim: Noé foi enviado a uma era científica com uma mensagem não científica. Noé foi enviado a uma era intelectual com uma mensagem não intelectual. Ele foi enviado a uma era de ciência, quando ele tinha uma mensagem de fé e de promessa, para uma era científica. Então, nós começamos a nos identificar com Noé. Mesmo que Noé não é o tipo principal da noiva, Noé foi aquele que passou pela tribulação. O tipo primeiro é Enoque, que foi trasladado. Mas não deixamos de observar Noé, que também, e vamos ver isso pela palavra, que Deus tem nos preparado uma arca para fugirmos deste velho mundo amaldiçoado e chegarmos no novo mundo, o milênio, como Noé e sua casa chegou
em um novo mundo. Repetindo, Noé foi enviado a uma era científica com uma mensagem não científica. Noé foi enviado a uma era intelectual com uma mensagem não intelectual. Ele foi enviado a uma era de ciência, quando ele tinha uma mensagem de fé e de promessa para uma era científica. De modo que poderia você acreditar que uma era científica creria numa mensagem não científica? Uma era de grande intelecto, e então acreditaria você que eles teriam fé em alguma coisa que parecia absolutamente tola para a mente humana? Mas Deus sempre faz dessa maneira. Noé era um profeta confirmado do Senhor, e era a mensagem de Deus. Era a mensagem de Deus da hora, a mensagem da hora. Ele teve de crer que o povo teve de crer na sua mensagem depois de lhe ter sido confirmado pelo Senhor de que era a palavra de Deus e Deus ia cumprir sua palavra. Então nós vimos que o tempo antediluviano, ele é comparado com o nosso tempo. As coisas que aconteceram nos dias de Noé se repetiriam em nossos dias. Lucas 17:30, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim como foi, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias que o Filho do Homem se manifestar. Um profeta na terra cumprindo a segunda manifestação do Filho do Homem. E o que havia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, mas não se perceberam, não se aperceberam e não deram ouvidos àquela mensagem não intelectual, aquela mensagem não científica, uma mensagem rudimentar, uma mensagem obsoleta, passada, ultrapassada para a mente humana. Mas Deus traz a sua palavra e Ele a mostra conforme Ele mesmo já projetou através de seus profetas. Por isso, Apocalipse 10, versículo 7 nos diz que nos dias da voz do sétimo mensageiro se cumpriria o segredo de Deus, como Ele já havia profetizado, mostrado, revelado aos seus servos, os profetas. Então nós podemos ir lá no livro de Gênesis e ver se realmente os dias de Noé estão aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Nós lemos assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E viu Deus, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, olhando aqui alguns detalhes da palavra, diz que a terra estava corrompida. Como que a terra estava corrompida? A sua terra, a sua força estava fraca, porque nós pensamos nos dias de Noé como os dias do homem da caverna, mas não é isso que a Bíblia diz, e não é isso que até mesmo a ciência mostra nas gravuras, nos grandes monumentos, coisas que eles encontram debaixo do mar, desenhos, inscrições,
as grandes pirâmides, que nunca é compreendida pelo homem. E como que construíram aquilo? Com marreta e talhadeira? E como que aparece vestígio, marcas de uma civilização avançada nos dias de Noé, que tinham descobertas que o homem, até hoje, com todo o avanço científico que possuem, não conseguiram chegar. Eles controlaram em seus dias o poder atômico, e eles conseguiam levantar pesos de toneladas, sem guindaste, sem uma força mecânica. Eles tinham aparelhos. Será que eles tinham alguma coisa como um notebook, um computador, alguma maleta? E, bom, se encontra lá nas marcas que eles deixaram gravado nas pedras. Deus faz as coisas para confundir o homem. Ele vai descobrindo e vai colocando lentes mais potentes, e agora eles querem chegar em Marte, porque destruíram a Terra, destruíram os fundamentos da Terra, aquilo que Deus colocou como um sistema. O sistema, descontrolaram as coisas. E agora todo tipo de chuva, calor excessivo, terremotos, e maremotos, e nevascas, além do que o homem faz com a bomba, com a química, com o agrotóxico, e toda a poluição dos rios, e o dano que o plástico traz nos oceanos, na vida das pessoas, no ar, a destruição da camada de ozônio. E agora o sol está entrando desse jeito aí, né? E daí aquece, e de repente desce toda aquela água. E no outro dia tem mais calor, e daí evapora, e condensa tudo lá em cima, e de repente precipita tudo. E as calotas polares derretendo, enchendo os oceanos, trazendo desequilíbrio na natureza. Me compadeço daquele magro urso polar, que Deus proveu ele com uma estrutura para viver lá naquelas temperaturas baixíssimas e se alimentar ali daqueles que ele foi, por instinto, ensinado a caçar e viver ali tranquilamente naquele gelo. E agora começa a derreter tudo e eles não sabem o que está acontecendo. A Bíblia diz que a natureza geme, esperando os homens, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu ia dizer, esperando Adão novamente entrar em ação. Porque lá no profundo do inconsciente, se é que eu posso dizer assim, porque um animal não tem consciência, ele tem instinto. Mas ele sabe que as coisas não estão certas. Essa semana apareceu um peixe, é um monstro de um peixe, peixe-diabo. E ele vive lá nas profundezas das crateras oceânicas. E ele tem uma luzinha, uma anteninha, para ele se orientar lá embaixo, onde não chega luz, naquelas profundas escuridões. É uma aberração de peixe. E foi visto, nadando ali em cima. E a ciência mesmo, dizendo, alguma coisa séria está acontecendo lá embaixo, naquelas crateras profundas. Porque não é comum
esse peixe bater aqui em cima. O bicho desorientado. Assim toda a natureza geme, descontrolada, porque o homem, em sua ganância, em seu descaminho, ele destruiu a terra. Ele tirou a terra do equilíbrio, do sistema que Deus estabeleceu. Os mares, as fontes de águas, as chuvas controladas. E mesmo depois que houve o abalo, depois dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, a terra era aquela terra, equilibrada, em seu eixo. Mas o homem fez tanto agravo em sua ciência nos dias de Noé, conforme fizemos leitura. Noé foi enviado com uma mensagem não científica a uma era científica. E a Bíblia diz que hoje, nossos dias, o dia da tecnologia, o dia da IA, a inteligência artificial, estes dias seriam uma repetição dos dias de Noé. Então os homens dos dias de Noé não estavam andando de um lado para o outro com um porrete nas costas. Era uma era científica. E em seus avanços e experimentos, eles causaram explosões atômicas poderosíssimas e causaram um desequilíbrio tal sobre a terra e produziram o dilúvio. E Noé pregou isso por 120 anos. E ninguém quis aceitar, senão somente a sua família. E se salvaram de uma maneira tão simples, tão rudimentar. Noé dizia que ia chover tanto que ia encher a terra, quando nem mesmo a Bíblia diz que chovia. A terra era regada pelas madrugadas com um orvalho que umedecia a terra, super equilibrada. E o ozônio que havia na terra promovia neles uma vida de 600, 700 anos. Você veja que depois do dilúvio, a idade, a perspectiva de vida do ser humano caiu drasticamente, porque tiveram que enfrentar um mundo de inverno rígido, a terra se desequilibrou, de verão caloroso, sol escaldante, e tiveram que recomeçar. E daí, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, procedeu toda a raça que há. Os semitas, os judeus, os descendentes de Jafé, que são lá o povo de pele branca e olhos azuis, lá da parte norte do globo, e os de pele morena, os filhos de Cã, os descendentes, e assim formaram esse buquê de flores na raça humana, e se dirigiram para um lado e para outro, mesmo depois, no episódio da Torre de Babel. Mas estamos aqui com Noé, seus 3 filhos, e a terra se corrompeu. Eles começaram a corromper a terra, e começaram a produzir lixo, e começaram a produzir experiências, e começaram a... Porque a terra, a Bíblia diz que o homem começou a multiplicar-se. No versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E o homem começou a se multiplicar. E sim, aqui no início do capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas.
E começa a dizer que eles começaram a misturar, porque se voltarmos lá atrás, havia os filhos de Caim, a descendência de Caim, aqui no capítulo 4, não, perdão, onde fala da descendência de Caim. Este é o livro da geração de Adão, capítulo 5. E no capítulo 4, exatamente mais na frente, está a descendência de Caim. Ou seja, o registro está aqui, mas aconteceu aqui atrás. Foi Moisés que escreveu. Ele escreveu já conhecendo a história, né? Então, voltando aqui em Gênesis capítulo 6, que começaram a se multiplicar sobre a terra e corromperam a terra, e encheu-se a terra de violência. A terra estava corrompida, a terra estava cheia de violência, e viu Deus que a intenção do coração do homem era mal continuamente. Não havia arrependimento, muito embora eram religiosos, certamente eram religiosos, tinham suas religiões, mas havia aquele descrédito do tamanho do homem, do mensageiro que Deus enviara. E como vimos, Noé foi enviado com aquela dura missão de pregar para um povo, e todos os seus 120 anos de pregação, ele conseguiu 8 almas, incluindo a dele. Mas foi o que Deus tinha, e foram aqueles que foram salvos. E vimos que a Bíblia diz que Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí disse: faze para ti uma arca, e deu as medidas da arca e tudo mais, e Noé foi salvo daquele mundo de pecado, daquele mundo de rejeitadores e blasfemadores da palavra, e de uma maneira tão simples foi transportado para um novo mundo, um milênio. Bom, já falamos sobre Noé também ser um tipo da noiva, porque nós vimos em nossos dias, se há uma repetição, a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que a terra hoje está em Apocalipse 4, podemos ler aqui rapidamente, para não ficar em nossas palavras. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, quando fala do quarto animal. E Apocalipse 6, versículo 8. Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, violência, com fome, crise, carestia, e com peste, e com as feras da terra. Bom, se procurarmos, o quadro está aqui. No tempo de Noé havia pecado. No tempo de Ló, a Bíblia diz, havia o sodomismo, havia pecado, havia toda aquela baixeza. É um quadro dos dias de hoje. Mas também, como houve naquele dia, uma mensagem distinta, diferente, uma mensagem especial e estranha para a mente humana, mas aquela era a mensagem de Deus. Como fala aqui aos Hebreus, capítulo 11, somente voltando no versículo 7. Pela fé, por revelação, Noé, divinamente avisado. Aí está. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Amém. Então a primeira coisa, pela fé, já falamos, fé é revelação. O irmão Branda diz na mensagem O Arrebatamento, ele diz, as pessoas zombam da mensagem, as pessoas zombam que vai haver um arrebatamento, mas para a noiva, o arrebatamento, o rapto, é uma revelação. Ou seja, uma revelação é aquilo que você sabe que vai acontecer. Você sabe como vai acontecer. E sabe que é o tempo de acontecer. Nós não sabemos o dia e a hora, aqui do relógio. Mas nós sabemos o dia e a hora no fator escriturístico, tempo, cumprimento, estação. E este é o dia. Este que nós vivemos é o dia do arrebatamento. Neste dia, Deus enviou uma mensagem profética, uma mensagem estranha, uma mensagem não moderna, mas que leva para uma restauração da igreja primitiva. Por isso, nossas irmãs se vestem tão distintamente. Por isso, nossos homens e jovens se vestem tão distintamente. Por isso, nós não queremos ter nada com as coisas do mundo, porque nós vivemos pela fé, por revelação. Pela fé, Noé. Pela fé, Noé. Pela fé, o Samuel. Pela fé, você. Irmão José, irmã Maria, irmão Antônio, irmã Ana, irmã... Coloque seu nome aí. Você precisa ler a Bíblia assim. Eu estou lendo assim. Eu vejo o meu nome aqui. Pela fé, Samuel. Pela fé, Noé. Divinamente avisado. Pela fé, divinamente avisado. Nós fomos divinamente avisados. Através de uma mensagem. E aquela mensagem que Noé foi avisado divinamente, ele passou para as pessoas. Ele foi o pregador da justiça. Ele pregou salvação e juízo. Porque depois vai dizer que ele foi tido como herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ele trouxe graça para aqueles que poderiam aceitar e juízo para os que rejeitaram. O que fizeram? A grande massa, o grande mundo de então rejeitou. Sofreram o flagelo. Por isso, lá em Apocalipse 18, versículo 4, diz: E ouvi uma voz que dizia: Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não te envolva em seus pecados e não seja participante de suas desgraças, seus flagelos, sua praga, sua condenação. Então Noé, divinamente avisado. Agora, o que faltou nas pessoas? Faltou algo que o irmão Branda diz. O irmão Branda diz: as pessoas estudam a Bíblia, e isso está tudo bem, e comparam um versículo com outro, mas nenhuma escritura ela terá sucesso e será revelada para alguma pessoa se alguém não tiver a habilidade de ouvir de Deus. E a habilidade é Deus vir e fazer de uma maneira pessoal aquilo com cada indivíduo, porque a salvação é individual, não é coletiva. Então Noé, eu, você, nós, Noé, divinamente avisado, alertado. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Avisado das coisas que ainda não se viam. Jesus falou das coisas que aconteceriam nesse dia. Mas passaram-se 2000 anos. Mas nesse tempo Deus enviou uma voz. Deus enviou um profeta. E falou sobre o afundamento de Los Angeles. E falou sobre a destruição deste velho mundo. E pregou sobre as dores de parto e as guerras. Porque ele também foi um mensageiro de Deus, como Noé foi um mensageiro também. Ele foi avisado e foi mensageiro. Nós somos avisados e nos tornamos mensageiros, portadores desta revelação. Por isso o irmão Branda diz que a noiva, ela se torna uma voz nesse tempo.
A voz final para a era final. A habilidade de ouvir de Deus. A percepção de ouvir de Deus. E este mensageiro também veio, pregando graça e pregando juízo. Porque cada mensagem que vem à terra, ela vem trazendo graça para aqueles que aceitam e rejeitando. Não resta outra coisa, disse Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo ou 9, 10, alguma coisa assim. Rejeitando alguém a misericórdia, não resta outra coisa senão uma expectação terrível de juízo. Então, pela fé, por revelação, nós, como Noé, fomos divinamente avisados das coisas que ainda não se viam. E muitas coisas que nós fomos avisados que não se viam, hoje já vimos. Mas nós fomos avisados. E tantas coisas ainda estão para acontecer. Agora, não é somente divinamente avisado e tudo bem, ok, eu fui avisado. Não, quando alguém é avisado de um perigo iminente, quando alguém é avisado de algo terrível que vai acontecer, aquela pessoa em são juízo, se ele realmente foi convencido, ele teme. Como hoje, né? Existem os alertas de locais que podem ser inundados, como tivemos aqui no sul, propriamente no Rio Grande do Sul. Quem que pensava numa coisa daquela? Hoje já tem um aparato para avisar as pessoas, se for necessária uma evacuação, e o alerta laranja de temporal, o alerta vermelho, já os meteorologistas avisam, e a polícia, e a defesa civil, e o prefeito, e o governador vêm em público alertar as pessoas do perigo, para que não se exponham. Olha, vai dar uma semanada de mar ruim. Temos os irmãos ali em Laguna, que trabalham com pescaria, o irmão Eliseu e outros, eles não saem no mar, porque foi avisado, grandes ondas, grandes ventos. O que aconteceu com aquele homem que o irmão Brana fala, né? Um homem musculoso, corpo atlético, e ele foi entrando assim, lá onde havia as pedras, lá onde havia algum tipo de marisco, alguma coisa grudada nas pedras, e ele foi indo, e lá fora, um nativo daquele lugar disse: "Ei, senhor, moço, é melhor o senhor vir para cá, venha, a maré vai subir daqui uns minutos." E aquele homem disse: "Ah, velho tonto, eu sou um bom nadador e não há perigo nenhum, eu sou destemido." E não deu ouvido à voz de advertência. O certo é que rapidamente, aquele homem era sabedor do perigo, ele conhecia as marés. Isso me faz lembrar quando estive no deserto, ou no Nordeste, com alguns irmãos, e conseguimos um bom local deserto, sem agitação do mundo para ir, e os irmãos foram com as crianças, e fomos lá conhecer a bela praia do Nordeste, e fomos a pé até onde estavam ali alguns barcos de pescadores. Chegamos lá, não vimos praia nenhuma, as ondas estavam quebrando longe, e foi uma decepção, né? Porque acostumados com nossa praia aqui, que é muito diferente. Então, alguém foi lá falar com um pescador e disse: "Ah, está normal o mar hoje?" Porque os barquinhos estavam tudo lá, no seco, na areia, umas poças da água assim, meia mornas por ali, e esperávamos ver a linda piscina do litoral nordestino,
lá em Maceió. Fomos lá para visitar e fora de temporada, não tinha ninguém ali senão esse pescador. E ele deu 1 minuto. Daqui, alguma coisa assim, 15 ou 20 minutos. Daqui 15 ou 20 minutos, a maré vai subir. Nós saímos, ficamos lá, debaixo das árvores, e de repente, a hora que ele falou, porque ele conhecia o movimento das marés, sabia que exatamente todos os dias aquilo acontece. Então o irmão Branda diz, aquele homem não deu ouvido e morreu afogado, porque o mar cresceu. Então, tomando essas coisas naturais, para nós que fomos avisados, divinamente avisados, uma mensagem profética. O irmão Branda pregou a tempestade que há de vir. Ele pregou sobre o poder de transformação, onde ele fala do poder de deformação, sobre as guerras. Porque, ora, João, no livro de Apocalipse, depois que ele identifica quem que vem ter com ele, porque ele diz que um anjo vinha e mostrava as revelações. Ele até pensou que esse anjo era o próprio Senhor Jesus, porque tinha a mesma glória, estava vestido com a mesma glória. Mas ele depois, ele começa a dizer, e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças. Qual o anjo que deveria mostrar as revelações no tempo do fim? Não foi no início que as revelações foram mostradas, nem no meio. Então não poderia ser o primeiro mensageiro. O primeiro foi Paulo. Não poderia ser o 4º ou o 5º. Teria que ser o último, o 7º. Ora, é o que a Bíblia diz. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, pregar a sua mensagem, será revelado o segredo de Deus, os mistérios de Deus, será desvendado. Então, e João diz que esse anjo que vinha a ele diz que era um dos que tinham uma das taças. E a taça que este anjo tinha é a 7ª, onde está a plenitude dos juízos. Bom, entramos num caminho aqui, vamos somente polir um pouquinho, porque o mensageiro, ele vem com a mensagem de graça, assim como Noé. Veio pregando, arrependam-se, deixem suas más obras, deixem a violência, respeite a Deus. E o povo comendo, bebendo, bom, comer e beber, todos nós fazemos, Noé também comia e bebia. É que as pessoas viviam em festas, viviam festando, comendo em suas festas de perversão, viviam comendo, bebendo, construindo, era um mundo agitado, havia uma economia crescente, e as pessoas, e a ciência, e tudo que havia naqueles dias. Mas Noé estava pregando, arrependam-se, mas ele também pregava sobre o juízo iminente, o juízo que estava prestes a vir. Assim também este profeta mensageiro pregou sobre a graça, mas também trouxe a revelação. É o mesmo que mostra o caminho de graça, é o mesmo que mostra o caminho de juízo. Porque a mensagem inteira deste 7º mensageiro vem de eras, trombetas, eras, selos, trombetas e taças. E fica evidenciado ali em Apocalipse que ele é aquele que traz o juízo sobre a Babilônia, sobre as suas filhas e sobre este mundo de pecado. E por isso ele pregou, eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Aquilo não foi um título de um sermão, aquilo foi uma profecia. A condenação, a parte do juízo, a parte da condenação. Mas ele também pregou a mensagem da graça. Ele também pregou sobre a misericórdia.
Ele também disse: voltem, pratiquem as primeiras obras, como há na Escritura. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado, temeu. O homem lá da maré, nem deu bola. Houve uma voz de advertência. Então, a nossa diferença para alguém que também ouve. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e volta, aquele que confessa, melhor dizendo, aquele que confessa e volta, ou melhor, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, Noé, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha casa, Senhor. Tem misericórdia da minha família. A Bíblia diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E o irmão Brana pregou uma mensagem: convencido e então preocupado. Convencido. Quantas pessoas se convencem, mas não se preocupam o suficiente? Ficam amarrados. Logo depois, aquele sentimento momentâneo de convencimento lhe sai por entre os dedos e voltam para as mesmas práticas. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, deve ter um temor em nosso coração. Deve ter um temor. Não é possível que um crente desta mensagem, que foi divinamente avisado das coisas que vão acontecer, e começa a ver muitas das coisas das quais nós fomos avisados já acontecendo sobre a terra, na natureza, nas pessoas, na religião, na política, nas nações. O que está acontecendo, irmãos? Você sabe o lugar da besta nas Escrituras? Você sabe onde que está atuando a besta nas Escrituras? A besta da terra, a besta do mar, que formam dois braços, conforme as duas pernas da estátua vista por Daniel, mostrado o sonho do rei Nabucodonosor. Poderíamos entrar em tantas coisas que está acontecendo hoje. O engrandecimento, o fortalecimento, o posicionamento da besta da terra, os Estados Unidos da América, Apocalipse 13. O irmão Brana diz numa mensagem: tempo de unidade e sinal. Ele diz: a Rússia reconhece seu lugar nas Escrituras. Ou seja, a Rússia está cumprindo o que as Escrituras falam dela. Os Estados Unidos reconhecem seu lugar nas Escrituras. Estão arduamente, efetivamente, dispostos a cumprir aquilo que as Escrituras falam deles. Estão ocupando seu lugar. A besta do mar, o romanismo, o Vaticano, as pessoas, o movimento gay, o movimento, todo tipo de movimento, todos eles cumprindo seu papel nesse grande drama. Tem bandido nesse papel, tem assassino nesse papel, tem pecador nesse papel, tem blasfemadores, falsos mestres. Tudo isso a Bíblia disse, porque Paulo falou, lembrando somente de uma escritura, que nos últimos dias os homens seriam profanos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, e
teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Porque eles agiriam conforme seus próprios pensamentos e intenções, defendendo a liberdade, defendendo isso, defendendo aquilo e pisando os sapatos de pregos em lugares onde os santos anjos temem irem descalços. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não estavam acontecendo, das coisas por vir, ele temeu e preparou uma arca para a salvação da sua família. Isso nos faz lembrar de o posicionamento de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe, de um verdadeiro pastor, ministro, cada um, e individualmente cada um, trabalhando na construção desta arca que nos transportará. Deixa eu ler aqui, nós vamos ler em uma mensagem, o poder de Deus para transformar, parágrafo 199. Nós vamos ter ali, 199, o poder de Deus para transformar. Talvez a tradução que temos aí seja um pouquinho diferente. Se for, eu vou ler a que nós temos aí. O poder de Deus para transformar, 199. Observem, no tempo de Noé, vendo a palavra ser erigida para flutuar. Agora, o irmão Brando está comparando a arca com a palavra. A palavra. Observem, no tempo de Noé, vendo a palavra ser erigida, ou seja, levantada para flutuar. Agora vamos fazer uma pequena observação aqui. A palavra sendo ajuntada. A palavra sendo juntada para ser transformada do terreno ao céu. Do terrestre ao celestial, deste corpo a minha teofania. É por aí que o irmão Brando está dizendo, né? Vendo a estrutura da coisa, mas com as concepções intelectuais deles, riram no rosto do profeta. Noé, quando ele estava profetizando do tempo do fim, mas que essa estrutura foi feita da palavra de Deus, calafetada por dentro e por fora, com oração e fé. Quando a chuva veio, todas as concepções intelectuais de religiões morreram e apodreceram, bem nas igrejas deles, bem sobre a terra, e a arca flutuou acima daquilo. E a arca flutuou acima de tudo. A científica semente pulverizada apodreceu bem no julgamento. Então, é isso que nós estamos vendo nesse tempo. Mas a graça de Deus veio ao nosso encontro e nós fomos divinamente avisados. E nós devemos, com temor, observar estas coisas. E nós devemos preparar isto com a madeira da palavra, uma encaixada com a outra, encaixando, como a Bíblia diz, regra sobre regra, conceito sobre conceito, um encaixe aqui, outro encaixe ali. Por isso o irmão Brana diz que a Bíblia é como um quebra-cabeças. Cada peça tem o seu lugar. E ela é montada corretamente. E nesse tempo Deus trouxe uma mensagem de revelação. E houve um que montou esse quadro e mostrou o quadro inteiro para nós. Assim como uma caixa de quebra-cabeça, ninguém que compra um quebra-cabeça que na paisagem tem um lago, uma cabana e tem uma cachoeira, árvores, e alguém vai querer produzir
aqui eu vou montar um deserto. Não. Ali na caixa, no desenho, no projeto, está estampado algo. E é isso que tem que ser. O que as pessoas fazem com suas religiões, suas denominações e suas doutrinas. Eles querem montar um outro quadro. Como eu ouvi um amigo meu dizer há bastante tempo, e eu repito, a Bíblia é um quebra-cabeças, não é uma caixa de Lego, que você monta alguma coisa aleatoriamente. Não, Deus tem um plano, Deus tem um padrão, e nós, por sua graça, fomos divinamente avisados. Deus produziu temor em nosso coração. Estamos juntando este material, um material exato, a madeira de gofer, que pode absorver esse Espírito Santo, como o irmão Branda disse ali, com oração, com reverência, com dedicação, para que todos nós, assim como Raabe fez, Raabe colocou toda a sua família bem debaixo do sinal, porque sabia que o juízo era iminente. E nós fomos divinamente avisados. O nome Noé significa descanso. Noé significa descanso. Deus tem nos dado descanso. Mesmo com toda essa agitação, mesmo que não seja fácil viver uma vida cristã, mesmo que a arca flutuou e bateu e tiveram momentos difíceis lá dentro, mas eles aportaram no novo mundo, num milênio, numa nova terra, onde não havia mais aquelas coisas que havia no velho mundo. Muito embora era um tipo, um quadro, logo o mundo estava envolvido em pecados. Mesmo assim, no milênio, não haverá pecadores, mas o pecado só será extinto lá depois do milênio, o trono branco e assim por diante. Bom, poderíamos prosseguir aqui. Eu espero que o Espírito Santo coloque isso tudo em teu coração e que possamos nós todos produzir esse temor, esta urgência. O irmão Branda pregou desespero, porque foi isso que produziu em Noé. E ele trabalhou todos os dias serrando a madeira, e pregando a madeira, e calafetando a madeira, e toda a estrutura. Quando veio o juízo, somente flutuou, e toda a sua família foi salva. Querido soberano Deus, graça te damos, Senhor, por esta arca de resgate, esta arca de socorro, esta mensagem de revelação, Senhor, e este aviso, Senhor, esta mensagem de advertência que o Senhor nos enviou. E aqui estamos nós, Senhor, preocupados, ó Pai, convencidos, mas não estamos parados, estamos trabalhando, Senhor, e sabemos que um dia deste, ó Pai, o fechamento da porta acontecerá e virá as grandes consequências para este mundo rejeitador da palavra, da graça, de misericórdia. Mas nós temos aceitado, Senhor, e queremos seguir até, ó Pai, chegarmos do outro lado, naquele grande milênio, onde o Senhor reinará e nós estaremos contigo. No nome santo de Jesus Cristo eu oro, Pai, e entrego a Ti a cada um de meus irmãos que me acompanhou essa noite, Senhor, com atenção, Senhor, e com temor, ó Deus, porque é a Tua palavra. Graça te damos por tudo, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, assim eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Até a nossa próxima programação. Um grande shalom. Amém.